Pronto, aí, Ilka, é com você, querida. Boa tarde a quem nos assiste, né? Agradecemos a presença de vocês no terceiro colóquio da língua de Eros. Hoje nós teremos uma conversa com o professor Flávio Adriano Nantes, mas antes da gente iniciar essa nossa última atividade, né, do primeiro dia, eu gostaria de passar algumas informações sobre o nosso evento. A primeira informação é que o Colóquio da Língua de Eros é um evento vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Letras da Universidade Federal do Ceará, sob a coordenação do professor Claudicélio Rodrigues, e está na sua terceira edição, este ano intitulado como Corpografias Eróticas da Literatura Brasileira. O nosso colóquio, apesar de ser um evento mais restrito que um congresso, tem como intuito reunir estudos preliminares de pesquisadores de literatura contemporânea, mas não se limita somente à apresentação de comunicações e palestras, de modo que eu convido vocês a irem, né, depois da conversa que a gente tiver aqui com o professor Flávio, né, a irem até o site www.linguaeros.com e visitar a segunda exposição da Língua de Eros. E, por último, informo que após a conversa com o nosso convidado, solicitamos que vocês permaneçam na sala, porque teremos um tempo máximo de 30 minutos para perguntas, dúvidas e contribuições gerais dos participantes. Dito isso, podemos iniciar nossa atividade, né, recebendo o professor, né, oficialmente, né, professor Flávio Adriano Nantes, que é doutor em letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordena o Coletivo de Pesquisa e Estudos em Literatura e Gênero, Federico Garcia Lorca, e hoje nos contempla com uma conversa que tem como tema Literatura Brasileira Contemporânea e a Hegemonia Masculina em Xeque. Boa tarde mais uma vez, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro colóquio, e a palavra é sua. Ok. Ilka, obrigado pelas palavras tão gentis, carinhosas. Eu cumprimento, então, a todos os homens, a todas as mulheres, e cumprimento também, no modo Beatriz Preciado, aqueles sujeitos que não se sentem nem homens e nem mulheres. Essas pessoas também precisam ser cumprimentadas. E se alguém aqui é um sujeito não binário ou agênero, sinta-se também muito cumprimentado e abraçado por nós, né? E eu também, antes de começar assim, os preâmbulos, eu quero dizer que nós, os LGBTs, isso não significa que todos nós que estamos aqui façamos parte dessa comunidade, mas a gente precisa dizer que nós não somos uma má influência, né? Pelo contrário, a gente não está roubando, não está matando, a gente está pesquisando, trabalhando e tentando construir um mundo melhor para as pessoas. Então, esse projeto de lei da deputada estadual Marta Costa, de São Paulo, entre outras coisas, é contra isso que nós nos colocamos contra, tá? Bom, então, antes eu preciso agradecer ao Cláudio, um queridíssimo, a gente se falou, nos conhecemos na Abralic, em uma das Abralics, eu já mantenho um simpósio há alguns anos na Abralic com a minha ex-orientadora, a Cláudia Nigro, conheci o Cláudio lá e, gentilmente, o Cláudio me convidou para esse trabalho de vocês, que é lindo. Eu vi algumas falas lá no site, vi os artistas falando, uma coisa muito bonita. Os que não viram ainda, por favor, acessem, é bastante interessante. E também o Cláudio faz um trabalho muito bonito com poesia homoerótica, entre outras pesquisas, né, Cláudio? Então, vocês que são alunos, orientandos do Cláudio, colegas, estão em muito boas mãos, tá? Obrigado, Cláudio, pelo convite, eu estou bastante feliz, e feliz também de lhe rever,
né? Bom, antes de passar a fala, só queria fazer mais um pequeno comentário. Em 2018, houve um evento aqui na minha universidade, com um colega meu, professor Aparecido. Ele é das ciências sociais, ele é sociólogo, e tem o LEVES, que é o Laboratório de Estudos de Violência e Gênero, e eu fiz uma palestra, participei de uma mesa e fiz uma palestra em 2018, e depois essa palestra se transformou num capítulo do livro desse evento, né? E em 2018, nesse texto, eu dediquei o meu texto à memória da Dandara, aquela travesti que foi brutalmente assassinada, pauladas e pedradas, em Fortaleza, né? Aí eu acredito que de onde a maioria de vocês está agora. E, lamentavelmente, infelizmente, aconteceu agora, nos primeiros dias de janeiro, uma adolescente travesti, a Sharon, a Karen Havashi, de 13 anos, foi assassinada também, mas na cidade de Camocim, né? Camocim, e com a mesma atrocidade, com a mesma violência, com a mesma fúria que a Dandara foi assassinada. Então, a minha fala de hoje é em memória a essa adolescente Karen Havashi, que para mim é uma criança, né? Ainda uma criança. Bom, então, passemos ao nosso tema. Ilka, eu queria ver se dá para pôr os slides assim, só para porque senão vou projetar aqui. Eu vou falar de tudo que eu sei que eu possa, menos do que eu planejei para hoje, sem essa minha... Ok, tá, aparece aqui, ok, obrigado, Cláudia. Então, veja, para falar, então, a gente vai falar da literatura brasileira contemporânea e a hegemonia masculina em xeque, né? Então, o que significa essa masculina, quando a gente diz, então, que há uma masculinidade ou uma hegemonia masculina que está em xeque, significa que existem outras masculinidades, né? Outras masculinidades, aquelas que não são pautadas, aprovadas, endossadas socialmente. Tá certo? Então, eu pensei em pegar alguns exemplos para falar da questão da masculinidade. Então, por exemplo, a masculinidade, né? Então, a masculinidade, ela está para o gênero, como o gênero está para a masculinidade. O que a professora Judith Butler propõe, então, com o grande avanço que ela deu nos estudos de gênero, né? Ela fala que o gênero é uma construção social, histórica, cultural, né? Então, o gênero é temporal. E se o gênero está dividido em masculinidade e feminilidade, mas eu não estou negando a não binariedade, o não gênero, aquele sujeito que não se identifica com nenhum gênero. Mas, como nós somos sujeitos generificados, porque a sociedade, quando ela olha para nós, ela vai dizer homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, independente de ser gay, homem, a gente vai pegar o sujeito homem hoje, tá? Mulher, homem, se esse homem é gay ou não, se esse homem é cis ou não, se é um homem trans, mas ele vai performar no corpo uma masculinidade, esse homem. E essa masculinidade provém, então, do que a Butler diz, do gênero. E, igualmente, a Butler diz que o gênero é uma questão do tempo, da cultura, do espaço, e como a masculinidade caminha junto com o gênero, é a mesmíssima coisa. Então, por exemplo, há um tempo atrás era permitido que os homens usassem peruca, né? E quanto maiores as perucas,
era melhor para o homem, que era um modo de ele dizer acerca do recurso econômico, do recurso financeiro que tinha, tá certo? E aí, isso, hoje esse tipo de performance masculina já não existe mais para um hétero, sobretudo um hétero moldado com a compulsão da heteronormatividade, tá certo? Então, isso é um exemplo de que, com o tempo, o gênero vai mudando e, por conseguinte, a masculinidade também muda, a feminilidade também muda. Mas o nosso recorte hoje vai ser a masculinidade, tá? Então, a masculinidade, ela acontece no corpo, né? Hoje a gente vai tomar o homem, também não significa que a masculinidade não aconteça no corpo da mulher, mas o nosso recorte hoje é o homem. Acontece também, a gente tem lá os textos da Amora, não sei se vocês conhecem o livro de contos da Natália Borges Polesso, que é um livro muito interessante, a gente percebe a masculinidade plasmada em determinados corpos, em determinados corpos de mulheres, né? Bom, então a masculinidade, ela é performatizada, ou ela é concretizada, ou ela é representada por homens trans, por gays, por homens cis, ou por homens bissexuais, tá certo? Então, a masculinidade não é um troféu, um prêmio do homem hétero. É antes alguma coisa que pertence ao sujeito que se inclina para essa subjetividade e plasma no seu corpo os elementos dessa masculinidade que a gente está dizendo agora, né? Então, colocar essa masculinidade em xeque significa o quê? Significa que essa masculinidade hegemônica, e há uma linha muito estreita, ou seja, homens precisa fazer tais e tais e tais coisas, mulheres tais e tais coisas, homens precisa fazer tais e tais coisas, mulheres tais coisas, se vestir de uma maneira, se comportar de uma maneira. Quantos de nós já não ouvimos alguma coisa assim? Fala como homem, anda como homem, se comporta como homem. E aí, com as mulheres, a mesma coisa, né? As mulheres têm que ficar com uma roupa até o joelho, mais ou menos, não pode ficar sentada de qualquer jeito, né? Tem que ficar mais recatadinha, assim, mais boazinha, e o homem já tem a liberdade de ficar mais aberto. Inclusive, essa liberdade é um modelo. Essa liberdade é o modelo. Eu espero, Cláudio, que a nossa conversa seja bastante informal, tá? Não vamos ficar aqui usando muita terminologia acadêmica, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a gente anda de ônibus? Eu andei anos e anos de ônibus. E aí eu, como professor, já com a minha mochilinha, os livros no meio da mão, né? Eu sou já professora há mais de 20 anos, né? Não fico fazendo as contas assim da idade, mas é mais ou menos isso. Aí eu ia lá no ônibus e tal, com meus livrinhos assim agarrados, indo para a escola de idiomas, eu dei aula há muitos anos de idiomas. Aí chegava uma pessoa, aí do meu lado, geralmente eu acredito, supostamente hétero, queria performatizar a heteronormatividade dentro do coletivo, e abria a perna de uma tal maneira e os braços que ele ocupava o espaço dele, mais um pedacinho do meu espaço, mais um pedacinho do meu espaço. Tanto de pôr a mão, como de pôr a minha própria perna. Então, eu que já estava assim comigo, eu tinha que ficar mais assim ainda, como vocês estão vendo aí na câmera, assim. Esse era o meu espaço. Esse era o meu espaço, porque o outro que sentava do meu lado queria performatizar a masculinidade dele daquela forma, né? Daquela forma. E eu, que sentava mais recatadinho, mais assim, quietinho e tal, não estou dizendo que esse é o melhor jeito, não, mas pelo menos eu tentava respeitar o espaço, né? Até aqui. Essa é a masculinidade que não é aprovada. Essa é a masculinidade que não é aceita.
Essa é a masculinidade que não é hegemônica. Então, vamos supor que do meu lado, do lado onde eu estava sentado, havia aquele rapaz que sentava do meu lado e ocupava o espaço todo, ele não era gay. E eu, um gay. Tá? E eu, um gay. Mas o que tem que ser levado em consideração para a nossa discussão aqui é que tanto eu como ele somos homens. Tanto eu como ele performamos um gênero masculino. E é um modo como eu performava o meu gênero. Ó, brinco, cabelo comprido, um monte de anel no dedo, era diferente do modo como ele performava, representava, e tem uma palavra que eu gosto aqui, se apresentava se apresentava daquele modo. Então, eu não estou dizendo que o meu gênero é o mais bonito, é o mais interessante, não. Mas é o meu gênero que colocava o dele em xeque, dizendo, olha, essa não é a única maneira que os homens têm de performar a masculinidade. Existem outras. Esse cara que está aí do seu lado, por exemplo, ele é uma bicha, mas ele é homem, ele está se comportando de uma maneira diferente que você, mas o gênero dele também é masculino e ele também está performando uma masculinidade, tá certo? Então, a masculinidade dele não era melhor que a minha não era melhor que a dele, eram masculinidades diferentes, aquilo que a gente está querendo, pensa em tratar hoje, ou seja, as masculinidades plurais, tá certo? Masculinidades plurais. E isso não significa que aquele sujeito que estava do meu lado era um heterossexual. Ele poderia ser um homossexual. E a masculinidade dele ser diferente da minha. Ou seja, ele, então, um gay, estaria, não sei por quais razões, por aceitação, vamos supor que seja por aceitação, ou porque ele se identificava com aquele tipo de masculinidade, tá certo? Ele estava, então, naquela representação. Então, o que a gente vai dizer é que, em relação a essa masculinidade plural, independentemente das razões pelas quais ele representava aquela masculinidade, o sujeito daquela masculinidade não pode atacar as outras masculinidades, porque nenhuma é melhor ou pior, mas são masculinidades diferentes, que é o que a gente está propondo, então, tratar aqui com vocês. Tem um cantor, eu não sei se ele é aí da cidade de vocês, mas ele é nordestino, o Johnny Hooker. Vocês conhecem? Ninguém vai poder nos dizer como amar. Ele é do Ceará? Ele é pernambucano, né? Ele é da Paraíba? Eu não Paraibano. Sei. Ele é paraibano? Ah, ok. Eu não sei. Saiu pernambucano. Pernambucano, né? Eu penso que é pernambucano. A primeira vez que eu vi aquele rapaz no show, eu falei, gente, esse rapaz é um modelo perfeito de uma masculinidade subversiva, né? Subversiva daquela posta como hegemônica, daquela aceita como a melhor, né? Então, ele faz uma maquiagem assim que eu acho linda, não posso tentar, né, gente? Porque vocês imaginam, eu tentar ficar fazendo aquilo lá, vai ser horas e horas, e certamente eu não vou conseguir, tem aquilo lá. Mas é muito interessante um rapaz que assim, e vocês percebem que ele tem a maquiagem, uma maquiagem super forte, né? A gente consegue ver que tem ele claramente quer demonstrar que há uma maquiagem no corpo dele, que é alguma coisa pensada socialmente para as mulheres, né? E aí, só que ele deixa uma barba crescer, um bigode crescer, e vocês percebem, então, que ele meio que plasma no corpo dele elementos que seriam pensados para feminilidade, mas ele não se importa. Então, ele avança, ele transgride, entre aspas, essa fronteira do que seria propriamente do masculino, essa fronteira do que seria propriamente do feminino. Então, ele fica... Quando ele aloca, então, esse hibridismo
Isso não significa que ele seja um agênero ou um não binário, absolutamente. Significa que ele fica transitando entre o lá e o cá. É que cada corpo é um corpo, né? Que cada corpo, depois a gente vai, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver isso. Então, ele fica entre o lá e o cá, e ele plasma no corpo dele, tanto elementos do masculino, quanto elementos do feminino. Mas isso necessariamente não significa uma transexualidade, uma feminilidade ou uma masculinidade deformada. Pelo contrário, ele é o sujeito que circula e faz isso muito bem feito, né, porque ele consegue plasmar no corpo dele esses dois elementos. Mas a primeira eu me lembro que eu assisti o Chacrinha, eu era bem criança, eu ainda sou da época do Chacrinha. Eu acho que a primeira pessoa que eu vi fazendo isso na minha vida foi o Luiz Caldas. Vocês, eu não sei, não deve ser da época de vocês, né? Mas eu lembro que o Luiz Caldas cantava no Chacrinha, assim, com uns brincos enormes e um cabelo comprido. E eu me lembro que até saia ele usava, mas eu não me lembro se era uma saia por cima da calça, era alguma coisa assim. Eu nunca soube se o Luiz Caldas é gay ou se o Luiz Caldas ou não é gay. Não importa, não importa. O que importa é que já lá nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, o Luiz Caldas já estava com essa subvertendo isso, olha, fim da ditadura militar, e ele, claro que ele era resguardado por um programa da Rede Globo, ele era uma pessoa famosa, certamente tinha um poder financeiro interessante, claro que ele tinha, ou tem, não sei, uma série de privilégios para ele fazer, performatizar o gênero daquela forma, tá certo? O Ney Matogrosso também, ele transita nisso, mas o Ney Matogrosso me decepcionou tanto com as últimas falas que ele fez, por exemplo, eu gay o caralho, eu sou ser humano, mas entre aspas, porque isso é a fala dele, né? Tá certo? Ser um ser humano e não precisar falar que é gay, sendo o Ney Matogrosso, é bem diferente do que pertencer a comunidade LGBT e ser cabeleireiro, ser diarista, morar na favela, pegar ônibus, precisar correr o risco de levar uma pedrada no meio da rua, tá certo? Então, essa fala dele foi muito complicada, tá? E eu seguia o Ney Matogrosso em uma das redes sociais, eu vi esse post dele, passou um tempo depois, como as pessoas, assim, houve uma enxurrada de críticas sobre isso, ele foi lá e apagou, né? Não sei ainda o que ele pensa, mas isso não deixa de pensar, eu não posso dizer que o Ney Matogrosso não é um exímio intérprete da música popular brasileira, ele é, e eu adoro a performance dele como artista, mas para a comunidade LGBT, ele está nos devendo uma. Bom, e aí, eu queria, então, eu vou, o slide não está aparecendo aqui para mim, Cláudio, eu vou pular, gente, o balé ralé, e aí o Cláudio falou que eu tinha que falar de literatura brasileira contemporânea, não falei nada ainda de literatura. Então, eu separei uns textos, Cláudio, eu separei uns textos do Marcelino Freire, do Mia Couto, que não é brasileiro, e de mais outros, de mais um, né? Então, eu vou pular o do Marcelino Freire, porque eu acho que o nosso tempo é exímio, e eu não fiz o dever de casa assim, bem como você mandou, eu fui um pouco subversiva, já me desculpe por isso, e eu trouxe um escritor aqui, Cláudio, que é africano. E eu separei os livros para mostrar para vocês também, não para mostrar que eu tenho os livros, mas é que se eu não tiver nada de interessante para falar, eu abro o livro aqui e começo a ler para vocês. E esse conto aqui, olha, então, esse fragmento está nesse conto aqui, O Fio das Miçangas, e o nome do conto é O Menino que Escrevia Versos. Vamos lá, então. Deixa eu só ver aqui, porque tem as folhas e tem as folhas e tem ainda a...
o slide, e eu tenho que tentar ficar olhando para a câmera ainda. Eu estou me adaptando a essas novas maneiras da gente falar. Então, o conto do Mia Couto diz assim: ele escreve versos, apontou o filho como se entregasse criminoso na esquadra. O pai logo sentenciara: havia que tirar o miúdo da escola, aquilo era coisa de estudos a mais, perigosos contágios, más companhias. Pois o rapaz, em vez de se lançar ao esfrega-refrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras e, pior ainda, escrevia versos. O que se passava? Mariquice intelectual? Então, esse é o fragmentozinho pequenininho do conto. Depois o pai manda o menino para o médico, e essa é uma das partes que eu mais gosto do conto. O médico diz assim: dói-te algo, filho? Dói-me a vida, doutor. E o que fazes quando essas dores te assaltam? O que melhor sei fazer, excelência? E o que é? Sonhar. E esse sonhar aqui, talvez a gente possa pôr num campo semântico do escrever, de fazer poesia, de ler poesia, enfim. E vejam, então, o que é que a gente tem? A gente tem um homem que acredita que há um modelo heteronormativo, um modelo de masculinidade pautado pela heteronormatividade, em que homens de maneira nenhuma pode escrever versos. Ao invés disso, nessa concepção conservadora, tradicional da masculinidade, o homem tem que ficar atrás das meninas, das mulheres, né? E nunca ficar em casa acabrunhado e, pior, fazendo versos, né? Lendo versos. Isso é coisa de menina, ou seja, coisa de maricas, né? Ou seja, como o narrador do Mia Couto coloca aqui, uma mariquice intelectual, né? Uma mariquice intelectual, não, mas os homens não podem fazer essa questão, né? Então, o que eu queria pensar com vocês desse fragmentozinho desse conto aqui? Não há nada que nos diga, e a gente lê o conto até o final, não há nenhum momento em que diga que esse menino é homossexual, que essa criança cresceu e se tornou um bissexual, que cresceu e se tornou uma mulher trans, absolutamente nada. A gente não tem essa informação. Até onde sabemos, ele é um garoto cis, ele é um garoto hétero, porque essas informações nós não temos. Tá certo? Então, o modo como ele produz, ou reproduz, ou performatiza a masculinidade dele, não vai ser um indicador para a homossexualidade ou para a transexualidade. Ele pode subverter aquilo que a sociedade espera dele enquanto masculinidade, mas isso necessariamente não representa uma homossexualidade ou uma transexualidade ou uma bissexualidade ou algo assim. Tá? Como um sujeito, mas por outro lado, ele também poderia ser, mais para frente, se identificar com a homossexualidade. Então, a delicadeza, a rudeza, o modo como performatizamos, como os garotos ou os homens, é porque hoje esse é o nosso recorte. A gente tem bastante tempo ainda? Quanto tempo a gente tem, Ilka? Quanto tempo eu ainda posso falar? Professor, o tempo ele já está... Já passou uns 30 minutos, mas, então, como a gente atrasou bastante, eu posso... aí nós podemos ficar mais um tempinho, pode ser? Tá. Aí você me avisa, Ilka. Aviso. Tá? Então, vejam, não é o modo, se a gente performatiza uma masculinidade hegemônica, aquela que a sociedade espera da gente, ou se a gente performatiza uma masculinidade subversiva, que é que a sociedade não espera da gente, não é isso que vai indicar o desejo.
Não é isso que vai indicar a sexualidade. Não é isso que vai indicar a homossexualidade ou a transexualidade. Igual, não existe aquela linearidade sexo, gênero e orientação, não é a vagina que diz que o sujeito vai ser uma mulher. Não é o pênis que diz que o sujeito vai ser um homem. Não é um reflexo, né? Porque um sujeito com vagina pode ser homem, e um sujeito com pênis pode ser mulher, se a gente pensa no gênero como uma construção arraigada do corpo biológico, distanciada do corpo biológico, como uma construção social, uma construção histórica, idiosincrática, né, cosmogônica, algo assim, temporal, é muito temporal, e mais, de igual modo que não há esse reflexo do corpo biológico para o gênero, também não existe um reflexo do modo como você performativa a masculinidade ou a feminilidade, aquilo não vai indicar se você vai ser, ou se o sujeito é ou será um gay, um trans ou um bi, absolutamente. Tá? Então, é nisso que reside, o que você está pesquisando isso, pode falar para a gente? É nisso que reside a masculinidade e a feminilidade plural. Que existem, por quê? A Butler diz, e eu já vou indo quase para o final, porque a Ilka falou que o meu tempo está acabando, a Butler diz que a crítica não pode abarcar o gênero com a mão. Porque cada sujeito performatiza o gênero de uma maneira diferente. E eu pongo essas palavras da Butler, já que o gênero caminha junto com a masculinidade e a feminilidade, aos movimentos sociais, a crítica, a teoria, a literatura tão pouco podem abarcar a masculinidade com as mãos, porque cada homem, independentemente da sexualidade, independentemente de ser cis ou não, de ser trans ou não, ele vai performatizar a masculinidade de uma maneira diferente. Ainda que ele esteja pautado pelas regras sociais ou esteja subvertendo essas regras sociais. Ok? Ilka, por favor, Cláudio, eu vou pular esse esse é um texto do Silviano Santiago, eu também vou pular, que é esse aqui, se alguém tiver interesse, olha, o Stella Manhattan. Essa daqui é a primeira edição do Stella Manhattan, um livro muito interessante. Ainda na graduação eu tive acesso a esse livro, e eu pensava, Cláudio, que o romance fundador da queer no Brasil fosse o Silviano Santiago. Não é o Silviano Santiago, embora eu adore o Silviano Santiago, na teoria literária, na teoria e na crítica literária, o Silviano Santiago falou, a gente nem pensa muito, a gente só obedece, né, porque é um sujeito que passou a vida estudando, e eu tenho os livros, eu gosto muito do Silviano Santiago, não só como escritor, mas também como teórico e crítico da literatura, sobretudo da literatura brasileira, né? Parece que ele deu um lugar de destaque para a literatura brasileira, com uma literatura nos trópicos. Bom, e aí, eu lendo um romance recentemente que a Mayra Moira me escreveu, e queria falar comigo, porque tem um romance da Cassandra Rios, que se chama Georgette, eu não sei se vocês viram esse romance, de 1900, eu anotei a data aqui, porque eu sempre esqueço. A Georgette de 1956, 1956. E pasmem, obrigado, Regiane, 1956, e pasmem, esse romance se passa numa cidade do interior aqui do meu estado, em Aquidauana. Então, esse romance é algo assim que está tudo por se fazer, tá? Se alguém quiser estudar a Cassandra Rios, a Georgette, então a Georgette talvez possa haver outros textos, textos anteriores, mas eu acredito que aqui a Georgette foi um romance fundador em relação ao queer, em relação à transexualidade. E agora, eu vou pular também essa questão da Berenice Bento, porque eu acho que eu já falei. Cláudio, por favor, o próximo. Mais uma vez, aqui. Não, por favor, Cláudio, antes, aqui.
Esse aqui é tá 5 minutos. Esse aqui é um texto que está também no Balé Ralé, está nesse livro aqui, que se chama Balé. E eu não sei se você sabe, Ilka, você está balançando a cabeça, esse livro, Balé, você teve acesso ao Bagageiro? Você percebeu que 15 anos depois ele deu continuidade ao conto? No conto Bailarino? É a continuação desse conto. Ele era adulto, né? No Bagageiro ele está adulto, no menino está adulto. No Bagageiro ele já está adulto. Eu estou escrevendo um texto sobre esse encontro, 15 anos depois, né? Mas eu não vou falar muito, Ilka, para não dar spoiler para o pessoal que não leu. Eu só vou ler um pedacinho aqui, a 6ª linha de baixo para cima. E o narrador do Marcelino Freire diz assim, parece um poema, mas não, é um conto. Marcelino Freire é bárbaro, né? Olha só. Mulher, dançando, vive atrás do vento assobiando, diz que segue canto de passarinho, que escuta chover embaixo da terra. Vê só ele ali na ponta quente da pedra se equilibrando. O que é que está pensando? O que, comadre, está pensando? É preciso pisar o chão, cortar a sola do dedo, mas não. Fica ali, o menino fica voando. Eu não sei, não. Acho que essa desgraça não tem mesmo salvação, diz o narrador. E ele não teve mesmo salvação, não. Para aquele tipo de salvação ele não teve. Porque anos depois, 15 anos depois, a gente fica sabendo que ele vai para o Rio de Janeiro, se torna um dançarino, vai para uma companhia francesa dançar, e é um homossexual, mas dançar na pedra, não fazer o que os outros irmãos faziam, não seria uma garantia da homossexualidade. Simplesmente seria uma performance da masculinidade diferente, ou aquilo que a gente está tratando como a masculinidade plural. E, para terminar, o último slide, Cláudio, por favor, são as palavras da nossa rainha, Judith Butler, que diz assim: a minha perspectiva é que a vida é certamente mais vivível quando nós não estamos confinadas, enquanto pessoas, a categorias que não funcionam para nós. A tarefa do feminismo, a tarefa da teoria e do ativismo queer, a tarefa da teoria do ativismo trans, a tarefa da crítica literária, a tarefa dos pesquisadores, eu acrescento aqui, é seguramente a de fazer com que respirar seja mais fácil, com que andar pelas ruas seja mais fácil, com que encontrar uma vida vivível seja mais fácil, para toda a comunidade LGBT e para nós também. Meninos, meninas, obrigado, eu adorei. Nós lhe agradecemos, professor. Eu ficaria escutando aqui mais 2 horas sem o menor problema. Principalmente falando do Marcelino Freire. Conterrâneo de vocês, adoro Marcelino Freire. Nordestino também, né? Mas como não podia ser? Exato. Professor, interessante que o Cláudio falou no início, né, que eu ainda iria ler muito os seus textos, né, e é verdade, inclusive esse texto que o senhor faz uma análise comparativa, né, um comparativista com o Mia Couto e o Marcelino Freire, né, com esse conto Balé, e esse... Está numa revista, né? Tá numa revista chamada... Como é o nome, Ilka? Eu já... Todas as musas. Fica escrevendo por aí que a gente nem lembra mais. O texto, né, o título é Masculinidades Subversivas em Mia Couto e Marcelino Freire, os meninos da dissidência. Isso mesmo, agora eu lembrei, isso mesmo. É muito maravilhoso. Professor, eu fui recentemente aprovada no programa da UFC, né, do programa Letras. Parabéns. Pós-graduação, obrigada. Uhum. E o meu objeto de estudo é a masculinidade, né, como o Cláudio já havia falado. E eu vou fazer uma análise, né, entre as masculinidades presentes em 2 autores, né, como esses dois autores trabalham a masculinidade, porque eles trabalham de maneiras diferentes. Um deles é o Marcelino Freire, né, que vai tratar a masculinidade, né, dando voz às pessoas que sofrem os efeitos dessa masculinidade. Exato. E o outro é o Marcelo Merizola,
que na obra O Herói Devolvido, né, que já apresenta uma masculinidade de uma forma mais crua, mais ácida, de uma forma até cruel, que gera violência para os outros sujeitos sociais, né? E que bom, né, que essa masculinidade hegemônica, ela está sendo denunciada pela literatura, né? A literatura, nesse momento, ela se insurge, né, e denuncia como se ela denunciasse mesmo a sociedade para a própria sociedade, né, mostrando o quanto ela é machista, o quanto ela é misógina, o quanto ela é homofóbica, né, excludente, né, quando faz referência à sexualidade dos outros sujeitos sociais, né, do feminino e dos não heteronormativos. Isso. Ilka, deixa eu te fazer uma pergunta. O Cláudio que te orienta? Quer dizer, vai orientar, está orientando, né, já tem um tempo. E ele já falou para você que você é uma mulher extremamente subversiva? Não, ainda não. Está na hora, Cláudia, de falar. Ele vai falar. Sabe por quê, Ilka? Porque você, enquanto mulher, olha a primeira subversão que eu vejo. Porque rola uma coisa na academia que mulheres não podem pesquisar homens, que homens não podem pesquisar trans, que branco não podem pesquisar negro. Tem esse rolê aí que parece que quer atravancar as nossas pesquisas, né? Claro que a gente precisa discutir, explicar que não tem nada a ver e tal, mas não é o momento agora. Mas eu quero falar da sua subversão. Porque, primeiro, você é uma mulher que vai tratar de masculinidade, que não é a performance que você faz, pelo que eu percebo. E mais uma coisa, você, além de subverter já essa questão acadêmica, você também vai fazer uma outra subversão, que é trabalhar as masculinidades subversivas. Então, o Cláudio tem uma subvertora nas mãos para tratar de fazer essa pesquisa, que certamente vai ser ótima. Muito obrigada, professora. Gente, nós temos um tempinho ainda, né, para quem quiser comentar, quem quiser contribuir, fazer qualquer contribuição, o Cláudio também, né, sobre o tema, né, sobre as masculinidades. E é um tema muito bom de se trabalhar, viu? É difícil, né, mas é um tema muito bom de se trabalhar. Eu gosto. O que dizer depois da fala e da aula tão carinhosa do Flávio, né? Flávio é essa pessoa que vocês estão vendo e ouvindo, né? A forma tão natural de discutir coisas que são muito duras, né? Que são necessárias de falar, né? E de uma forma muito, sendo acadêmico, sendo crítico, sendo teórico, mas numa conversa muito amigável, né? É importante a gente dizer isso, né? Muitas vezes a academia engessa a gente, Flávio. Tem isso. E para discutir isso é complicado, né? Quando a gente fica engessado. Exato. Os seus alunos que estão aqui conosco devem perceber isso de você e certamente, olha só, estão dizendo, tem orgulho desse professor. Cláudio, tem uma pessoa, né, auxiliadoras, que gostaria de falar. Esses meninos aí são... E olha que eu acho, Cláudio, não sei se estão precisando de nota, esses elogios aqui tão bonitos. Igor, o G. Anderson, que eu sei... Anderson, Tuane. Uns meninos adoráveis, que são os meus meninos aqui do curso de letras. E o que você ia falar, eu te interrompi. Essa é auxiliadora. Sim, é auxiliadora, ela é auxiliadora dos Santos, ela gostaria de falar. Pois não, auxiliadora. Uma grande companheira minha de doutorado, auxiliadora. Eu só gostaria de parabenizar o Flávio, dizer que, assim, me senti privilegiada quando recebi o convite, e convidei, inclusive, um amigo lá de Rio Branco, no Acre, para ouvir esta fala. Dizer que Flávio Nantes, ele vive isso que ele fala, né? Gostei de saber que eram nordestinos que estavam aí também nesse evento, e só tenho mesmo, Flávio, a te parabenizar, né? Dizer que eu lhe acompanho sempre e que eu sinto uma saudadona de você. Eu também sinto uma saudade do tamanho da poesia. Eu faço votos de que a gente volte a se ver logo.
Sim, nos veremos. Parabéns por organizarem este evento, esta temática. Ela é uma temática muito importante, principalmente nesses tempos que vivemos de tanta violência, né? Esse período da pandemia, parece até que deixou as pessoas assim mais violentas ainda. Então, essa temática é uma temática muito cara para mim também, porque a gente sabe a dificuldade de tratar desses temas e a gente conhece a violência dessas pessoas que não respeitam as outras, né? Então, assim, na academia nós temos que tratar deste espaço. Eu acho que é este o espaço onde esses temas devem ser valorizados e mais discutidos ainda, porque as redes, elas estão muito violentas em relação a essa questão de gênero, né? As pessoas, elas, até mesmo as mais instruídas, elas são muito ignorantes quando a gente trata dessa questão. Então, eu quero parabenizá-los e dizer que, mesmo de uma forma bem sutil, né, porque precisa ter conhecimento também para discutir, mas eu sempre valorizo muito essas discussões, sempre incentivo as pessoas a participarem, e também sempre converso com os meus alunos, porque é muito difícil ignorar a questão da sexualidade, ela não pode ser ignorada. Nós temos que discutir, sim, temos que ter os enfrentamentos, os posicionamentos, não dá para fingir que nada acontece, não é isso? Então, parabéns, Flávio, mande sempre textos para mim, sinto saudades de ler os seus textos, e vou procurar essa publicação que você tem para colocar nos grupos de WhatsApp de meus alunos, para que eles também tenham acesso a essas leituras. Beijos. Um beijo. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, dar mais alguma contribuição? Diego, quer falar? Não. Alguém levantou a mão, não, Ilka? Não, deixa eu ver aqui. Flávio e todos que estão aqui, eu acho interessante a tua fala, porque nos coloca exatamente que discutir masculinidades é uma forma de a gente repensar essa construção social desse ser masculino, ser feminino, ou deformar o masculino, deformar o feminino, ou transitar por essas performances, sejam as performances aceitas, sejam aquelas não aceitas, nesse caso, ser subversivo em relação a esse tipo de masculino que está dado aí como o normal. E aí, quando a gente ouve a tua fala, discutindo, colocando para a gente aqui, ó, nós temos masculinidades, é plural, tá? O fato de um menino ser gay não desfaz ou retira a masculinidade dele. E o fato de um menino ser heteronormativo não o faz, ou não o provoca para servir a uma masculinidade construída para oprimir a si e aos outros. Isso é muito interessante, né? E buscar isso na literatura também acho que é um caminho para nós dos estudos literários. Exatamente, Cláudio, exatamente isso. E quando você diz deformar, você diz de uma maneira tão bonita, e parece que você coloca um hífen, assim, olha, você coloca hífen formar, porque a gente precisa deformar mesmo essa masculinidade tóxica, essa masculinidade hegemônica, e igualmente a feminilidade, para que possamos formar outra, formar uma masculinidade, uma feminilidade mais humana, mais gentil, que abarque a todas as pessoas, que nenhuma seja melhor ou pior, mas que as pessoas não sofram pelo modo de performatizar a masculinidade ou a feminilidade,
Num outro momento, talvez a gente possa tratar sobre a feminilidade transgressora, e a gente vai ver que é muito parecido, a gente vai ver que é muito parecido essas questões. Então, não é só o homem que sofre com a heteronormatividade, não é só o homem gay, o homem hétero também. Então, as mulheres não é só as mulheres lésbicas, mas também as mulheres heterossexuais, né? Então, esse modelo conservador, esse modelo único de masculinidade, onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa, é um modelo extremamente opressor, um modelo extremamente beligerante, e as palavras do Cláudio são categóricas. A gente precisa deformar, subverter, ou pelo menos destronar, para que outra possa ser criada. Cláudio diz isso nos termos derridianos, que a gente precisa desconstruir o que está posto para poder construir um outro modelo, um modelo mais humano, um modelo mais vivível, para usar o termo da Judith Butler, né? É bonito isso, porque eu acho que uma das primeiras falas suas no início da apresentação, e eu anotei aqui, da mesma forma que você falou, você disse, a masculinidade não é um prêmio ou um troféu para o homem hétero. Exato. Não está, então, a serviço do homem hétero a masculinidade, e já passou da hora do homem não hétero dizer que também ele tem uma masculinidade e que ele tem que vivenciá-la da forma como ele bem entender, e o outro tem que aceitar, né? É isso, Cláudio. Palavras categóricas as suas. É isso que eu passei o tempo todo tentando dizer. Aqui agora. Professor, eu acho interessante também, inclusive eu vou convidá-lo, né, e a todos também os presentes, né, a minha apresentação aqui no colóquio vai ser quinta-feira, e eu vou falar justamente do prejuízo que essa masculinidade hegemônica traz para o masculino. Ótimo, Ilka. Quinta-feira, qual é o horário? Não 8 horas da manhã. Ah, ok. O nosso horário aqui é 1 menos, Ilka, porque é 1 mais. Então, aqui já... Não, perdão, aqui aí é 8, aqui é 7. Ou é o contrário? Peraí. É isso. Aí é 8, aqui é 7. Pronto. Pois então, todos, todas, todes, né, estão convidados, né, aliás, a participarem, né, do terceiro colóquio, né. Não esqueçam de visitar também a nossa exposição lá naquele site que foi informado aqui no início da apresentação, tá? E aí a gente vai se encaminhando para o final. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de fazer mais alguma contribuição? Eu queria que o Flávio viesse era morar aqui em Fortaleza. Ô, professor, e trabalhar com a gente na UFC. Que delícia! Olha, mas eu acho, Cláudio, que ia ser um prejuízo, que eu ia chamar você para a gente ir lá para o Dragão do Mar tomar uma quase todo dia. Eu estive só uma vez em Fortaleza, mas eu gostei muito, muito. Eu conheci o Dragão do Mar, e teve uma coisa que eu vi também que eu gostei muito, eu não sei como que vocês a veem, mas eu fui a um show dela e gostei bastante dela, porque é a personagem que esse ator faz, que é a Raimundinha. Eu não sei como que vocês a veem, se ela ainda atua, mas eu adorei ter ido ao show da Raimundinha. Foi ótimo quando eu fiz, mas já tem bastante tempo, mas foi ótimo, eu adorei. Pronto, pois aí a gente vai encerrando, né, a nossa apresentação, a nossa primeira conversa, né, nosso primeiro dia de atividades do terceiro colóquio. Amanhã nós teremos mais sessões de comunicações. Deixa eu só dar uma olhada aqui no programa, abrir aqui o programa. Caí, mas já entrei. Já entrou, Cláudia? Pronto, eu vou falar aqui da nossa programação de amanhã.
Se eu abrir aqui. Pronto, aí amanhã, né, nós teremos o início, né, da nossa primeira atividade, vai ser às 10 horas, né, e vamos ter uma sessão de comunicações, também com vários participantes do GERE, né, do grupo que a gente faz parte, né, que a gente, que é coordenado pelo Cláudio, e que também coordenou todo o evento. Então, nós temos aqui essa sessão de comunicação às 10 horas, temos a nossa terceira sessão de comunicação às 14 horas, e temos também a nossa segunda conversa, às 16 horas, com o tema Preto e Crespo, Ressignificações do Corpo Negro e Política dos Desejos na Poesia Erótica, de autoria feminina negra, né, da professora Luciana Borges. E nós, na quinta-feira, no nosso último dia, né, nós teremos 2 sessões de comunicação pela manhã, né, que a primeira que eu vou apresentar, o horário vai ser de 8 às 9h30, a primeira sessão, a segunda sessão de 10 às 11h30, à tarde nós teremos uma conversa, né, a nossa terceira conversa, que vai ser com o Júnior Hatz, que é um escritor cearense. O tema dele é homoerotismo e homoafetos em tudo que é feio, sujo e necessário, né? Tudo que é feio é sujo, não, aliás, desculpe, tudo que é feio, sujo e necessário é o título do livro dele, né? Então, ele vai falar sobre... Flávio, eu vou te mandar esse livro, viu? Eu já estou vendo aqui, Cláudio, já estou interessado na leitura. São contos. Ah, ótimo. Então, ele fala sobre o homoerotismo e homoafetos. E, por último, para encerrar, né, o nosso evento, vamos ter uma quarta conversa com o tema Lilith, Eva e todas as mulheres em Eva Proto-Poeta, que é uma obra da Adriane Garcia. E assim, a gente encerra, né, o primeiro dia do terceiro colóquio da língua de Eros, né, e desejando que todos participem, né, e compareçam, né, também às apresentações, às nossas próximas atividades. Muito obrigada. Tenho só mais uma palavrinha e o começo. Pois não, professor. Então, eu agradeço imensamente a você pela organização aqui, ter controlado a gente aqui. Cláudio, mais uma vez, querido, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. O trabalho é lindo, o trabalho é limpo e o trabalho é necessário. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado a todos por estarmos aqui enfrentando essas adversidades, mas com muita alegria, porque nós acreditamos na universidade, acreditamos no que nós fazemos. Obrigado, Flávio. Obrigado, Ilka, pela mediação bonita. Obrigado aos alunos e alunas do Flávio. Obrigado a todo mundo que participou da conversa. Valeu, até breve. Obrigada, professor. Até mais.